Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Chegamos hoje à celebração, então, da Missa da Ceia do Senhor, a quinta-feira da Semana Santa. O sentido da entrega. O que eu tenho a oferecer à vida? Com toda a Igreja, o Tríduo Pascal que nós iniciamos hoje, que é a solene celebração do mistério de Cristo em sua morte e ressurreição para a salvação da humanidade. Na véspera da sua entrega definitiva, Jesus reuniu os discípulos e celebrou com eles a última ceia. Ao redor da mesa, deu aos discípulos o mandamento do amor. Toda vez que celebramos a Eucaristia, anunciamos a morte de Jesus e proclamamos a sua ressurreição, com o compromisso permanente de amar sem medida, como ele amou também. A última ceia celebra o amor humilde, servidor e salvador de Jesus. No Evangelho de João, durante a ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos e lhes mandou fazer o que ele fez. O que eu vos fiz, fazei-o vós uns aos outros. Humildade, amor e serviço. Marcas eternas do amor então de Jesus por todos nós. Nesta noite então que nós começamos a celebração da Páscoa, esse tríduo pascal que deve ser vivenciado na sua unidade. Então ela se inicia com a memória da entrega de Jesus, entrega que antes de se dar na cruz, deu-se numa ceia. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Isso como nós encontramos na primeira carta aos Coríntios. De fato, Jesus havia afirmado: Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Jesus celebra a última ceia com seus discípulos, entregando-se livremente, porque escolheu viver sua vida a partir de uma pergunta: o que eu tenho a oferecer à vida? Diferente de muitos hoje em dia que vivem a partir de uma outra pergunta: o que a vida tem a me oferecer? Entrega tem a ver com sacrifício, e sacrifício tem a ver com amor. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essas palavras resumem a vida de Jesus. Amou até o fim. Numa época em que se ama até se decepcionar, até se cansar, até encontrar algo diferente e mais atrativo, Jesus se coloca como modelo de pessoa que ama. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Quando desistimos de amar até o fim, a praga exterminadora entra em nossa vida e começa a destruir tudo. O texto do Êxodo nos convida a fazer memória da primeira Páscoa, quando cordeiros foram sacrificados para proteger as famílias dos hebreus por meio do seu sangue, passado nas portas das casas. Então toda a comunidade de Israel, reunida, o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante e não vos atingirá a praga exterminadora. Na primeira Páscoa da história da humanidade,
O Senhor Deus permitiu que uma praga exterminadora passasse pela terra do Egito, ferindo de morte todo o primeiro filho de cada família. No entanto, essa praga pulou as casas dos hebreus, protegidas pelo sangue dos cordeiros sacrificados. Hoje nossa fé também é desafiada a crer no mesmo Deus de Israel. O Deus que permite que a praga exterminadora do câncer entre na casa dos pais cristãos, ferindo de morte seu filho único. O Deus que permitiu que a praga exterminadora da Covid, alguns anos atrás, ferisse de morte tantos familiares, amigos e conhecidos nossos. É fácil crer em Deus quando Ele faz o mal pular a nossa casa. Mas como é difícil crer no seu amor por nós quando nossa casa não é poupada da dor, da morte, de algum tipo de destruição. Aqui nós precisaríamos nos lembrar das palavras do Salmo 115, quando diz: guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. As famílias dos hebreus foram poupadas da praga exterminadora do Egito, mas nem sempre nós seremos poupados de sofrer. O mesmo Deus que poupou o filho de Abraão do sacrifício não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não haverá de nos agraciar em tudo junto com ele? Pergunta o apóstolo Paulo aos Romanos. O sacrifício dos cordeiros em favor das famílias dos hebreus nos pergunta se nós estamos dispostos a nos sacrificar pelo bem daqueles que amamos. O sangue dos cordeiros nas portas das casas nos pergunta se nós estamos nos esforçando em amar até o fim, como Jesus amou. Voltemos à ceia de Jesus. O corpo que Jesus entregou e o sangue que ele derramou na cruz foram antecipadamente entregues aos discípulos com uma recomendação: fazer isto em memória de mim. Memória no sentido bíblico significa atualização. Viver, estar presente plenamente naquela cena. E através do seu corpo e sangue doados até a nós no altar da igreja, Jesus atualiza a sua presença junto a nós. Seu sacrifício na cruz foi oferecido uma única vez, mas todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Todas as vezes, então, que comungamos o corpo e o sangue do Senhor, estamos proclamando que Jesus nos amou e se entregou por nós. Que Ele está presente em nosso meio, vivo, ressuscitado, e que Ele virá uma segunda vez para aqueles que o esperam para lhes dar a salvação. A última ceia foi um momento muito esperado e desejado por Jesus, mas também um momento muito difícil para ele. Ali ele revelou a traição de Judas e a negação de Pedro. Ali ele deixou os discípulos conscientes de que todos eles fugiriam na hora da cruz e o deixariam só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Ali Jesus nos deixou conscientes dessa verdade. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Comungar o corpo e o sangue do Senhor não significa sermos poupados de tribulações, mas revestidos de coragem para enfrentá-las sem deixarmos de crer, amar e esperar até o fim. Foi exatamente na última ceia que Jesus disse aos seus discípulos: eu estou no meio de vós como aquele que serve.
Ele expressou o seu serviço lavando-lhes os pés. Esse tipo de serviço só era praticado por escravos. Isso na época de Jesus. Propositalmente, Jesus quis, se recordando os seus discípulos como escravos, como aquele que serve. Ele então se faz servidor de todos. Como identificar uma pessoa que comunga? Pelo serviço que ela realiza em favor dos outros. Como identificar um discípulo de Jesus? Se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa. É assim que todos nós devemos também fazer. Hoje, cada um e cada uma de nós deve se perguntar: de quem eu sou chamado a lavar os pés? Qual situação específica está me desafiando a crer, esperar e amar até o fim? E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando Jesus ali no cenáculo para a última ceia com seus discípulos. Peço aquilo que quero, deixar-me lavar os pés para que eu também possa fazer o mesmo. E buscando tirar proveito, olho e escuto as várias pessoas, quem são, o que dizem e o que fazem. Um bom início de trido para todos nós.